É bonita sim, Rebeca, bonita. Eu acho lindo. Acho que eu dei um passo à frente. Vamos lá. Ó, tá gravando, tá gravando. Tá gravando. Dei sorte, sim. Ó, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, tá? Eu fico muito preocupado. Ai, vamos cortar a conversa agora, tá gravando? Vamos. Agora é tudo sério, tá? Vou fazer sim, vou fazer revisão, tá? Então, olha só. Então, vou iniciar aqui, mas eu vou desde cedinho, tá? Vou fazer até de geometria molecular, tá? Opa, peraí, que eu tô meio... Estão vendo minha tela? Tamo. Beleza. Caraca, 5 abas. Tem. Oh, meu Deus. Gente, aí. Só, desde aqui, hein? Desde aqui. Então, é rápido, hein? Não vou enrolar muito, não, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. A geometria molecular, vocês viram isso com o Vitão, né? Vitor explicou isso para vocês, tá certo? Então, olha só. Mostra como os núcleos dos átomos estão posicionados em relação aos outros. Tudo bem? Olha lá, ó. Angular, linear, piramidal, trigonal plana, tetraédrica. Essas são as principais, tá? Tudo bem? Conseguem enxergar isso aí de maneira clara? Sim? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, ó, isso aí é essencial para a gente saber polaridade, tá certo? Se você tiver dificuldade de visualizar essas aqui, ó, tá? Piramidal, linear, angular, trigonal plana e tetraédrica, fica difícil para a gente, beleza? Então, ó, molequinhas diatômicas, sempre linear. Tá vendo aqui, ó? Sempre linear. Lembrando que quando a gente falar de polaridade, átomos diferentes é polar, átomos iguais é apolar. Tudo bem? Beleza? Então, ó, todas as molequinhas diatômicas possuem geometria linear. Ok? Ok. Então, tá bom. Agora, molequinhas do tipo AX2, elas podem ser ou angular ou linear. Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Agora, olha só. Se o átomo central A, que é seria o oxigênio aqui e o carbono aqui, o central, possui um ou mais pares de elétrons disponíveis, tudo bem? Então, olha só. O oxigênio tem pares de elétrons livres aqui, por isso que ela é angular. Se ela não tiver, ela é linear. Então, o carbono faz uma dupla aqui e faz uma dupla aqui. Não sobra par eletrônico em volta dele. Se não sobra par, é linear. Se sobrar par, é angular, tá certo? Porque os pares não ligantes empurram as ligações para baixo, entendeu? Belezinha? Professor, como que eu faço para saber qual que é o átomo central? Príncipe, meu queridinho, ó, aqui o átomo central. Não pode ser esse, né? Aí só tem 3, mas tipo... Pela fórmula H2O. Por exemplo, se tem H2O, só pode ser o oxigênio. CO2, só pode ser o carbono. Entendeu? SO3, só pode ser o enxofre, aquele que está em menor quantidade. E quando tiver 3 elementos? Aí tem um esqueminha. Mas vamos esperar um pouquinho. Inclusive, na aula de hoje à tarde, na aula de tarefa, eu coloquei o ácido sulfúrico, tá?
O ácido sulfúrico tem uma jogada dessa, eu vou ter que mostrar para vocês, embora vocês já mais ou menos já viram isso daí, tá? Vamos dar tempo ao tempo? Pode ser? Pode ser? Uhum. Vamos para as mais simples. Aqui, ó, tá vendo que sobra par, ó? Se sobrar par é angular. Se não sobrar par no elemento central, ela é linear. Fechou? Agora, ó, pirâmide AX3, ela pode ser piramidal ou trigonal plana. Mesmo esquema. Se sobrar par, ela é piramidal. Se não sobrar par aqui, ela é trigonal plana. É isso que ele vai falar, ó. Sobrou par é piramidal, não sobrou par é trigonal plana. Olha lá, vê se você entende. Olha o nitrogênio aqui que sobrou um par, então ela fica piramidal. Olha o boro não sobra par, então ela é trigonal plana. Beleza? Vamos prosseguir. Agora do tipo AX4 só pode ser tetraédrica. Tá? Então ela não sobra par. Por isso que só tem a tetraédrica. Alguma dúvida? Fechou, né? Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício aí? Olha lá. Considere as seguintes formulinhas e ângulos de ligações. Beleza? Ele quer saber qual é a geometria de cada um aí. Que letra que tem aí? Que letra que fica, pessoal? Só me dá a resposta. Só quero a resposta. B? Vamos ver, ó. A água é angular. Esse daqui é piramidal. Então, já ou é A ou é B. CH4 é tetraédrica. Então, pode ser A ou B. E o BeH2 é linear. Letra A. Ó, essa daqui, você tá certo. Ou ela era linear ou era angular. Só que não sobra par no berílio. O berílio é uma Quanto, exceção da regra do octeto. Ele só faz duas ligações. Ele compartilha dois pares e fica com 4 na última. É uma exceção. Vitor deve ter falado para vocês. O que vocês querem perguntar? Tudo bem? Então vamos lá. Faz a 2. Cara, vocês não acreditam. O Vitor acabou de me mandar um recado aqui, me zoando. Vocês querem escutar? vai. Ó, aí não vale nada, ó. Ô, João Franco, bom ou não? Hã? Tá namorando? Nossa, é mulher dessa vez que você tá namorando? Vi a fotinha lá no Instagram. Você viu que guri filho da mãe? Não vale nada? Deixa ele. Eu vou entregar os segredos dele. Deixa ele. Meu povo, ó, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos de cada camada de valência, os pares de elétrons em torno de um átomo central se repelem e se orientam para o maior afastamento angular possível. Muito bem, isso aqui é a definição de tudo isso que a gente está levando em consideração, tá? Considere que os pares de elétrons em torno do átomo central podem ser uma ligação covalente simples, dupla ou tripla. Ou simplesmente um par de elétrons livres, sem ligação. Com base nessa teoria, é correto afirmar que a geometria molecular do dióxido de carbono, inclusive tem uma pergunta dessa hoje à tarde, tá? Tem do dióxido de carbono. Quem lembra? Qual que é a geometria do CO2? E aí? Quem lembra do CO2? CO2 é o que a gente mais viu até agora aqui, CO2 e água. Samuel falou que é angular e o Caio falou que é linear. E você? Aí eu vou em linear. Muito bem. Ah lá.
não sobra par ao redor do carbono. Então, se não sobra par, só pode ser o quê? Linear. Letra D de dado. Alguma dúvida? Tem uma questão dessa tarde, praticamente, então, nós já respondemos. Quando o átomo, tipo, que eles usam o elemento, é um elemento que você sabe, que você lembra mais fácil? Com certeza. Com É certeza. melhor. Na prova não. Por exemplo, se você vai fazer aí, ó, uma avaliação online, né? Você tem uma tabela periódica à sua disposição na sua casa. Então, eu aconselho você fazer a prova, tanto minha quanto do Vitor, com uma tabelinha periódica do lado. Quando você vai fazer uma prova, por exemplo, dependendo do concurso, ó, o Enem dá tabela periódica, mas tem alguns concursos que não dão. Então, você tem que ter uma boa noção, entendeu? Pelo menos de distribuição eletrônica. Porque se você tem um número atômico, você faz a distribuição eletrônica e você acha ele na tabela periódica, entendeu? Alguma informação. Agora, tem exame vestibular aí, ou tem concurso que não dá tabela periódica e não dá número atômico. Aí você tem que ter conhecimento prévio. Entendeu? Então, respondendo mais particularmente a sua pergunta, depende do local que você vai fazer prova, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Isso aí independe de mim, da minha vontade. Por isso que você tem que conhecer bastante. Quando você chegar lá no seu terceiro ano, você tem que conhecer a instituição que você quer prestar vestibular. Esse é um detalhe. Fornece tabela, não fornece tabela? Preciso saber, não preciso, entendeu? Tem que conhecer a prova. Faz aí o 3 para mim. Qual que é a resposta? A resposta é... E aí? O SO2, só vou dar a dica, sobra par, tá? Olha lá, sobra par, tá vendo? Ele vai ligar uma dupla, uma dativa e vai sobrar um par. Olha lá, vai fazer uma dupla, aí, ó, beleza, uma dupla aqui, ó. A outra é dativa, então esse par de elétrons encosta aqui. Olha lá, ó, tá vendo? E vai sobrar esse par, então ela é angular. Ó, ela está dizendo que o SO2 possui molécula linear, tá vendo? Falso. É angular, porque sobra par. Com ângulos teóricos de ligações iguais a 120, próximo de 120, a 2 está certo. Em que há ligação entre dois átomos de oxigênio. Ó, existe ligação entre dois átomos de oxigênio aqui? Não, é só com enxofre. Beleza? Então é só o 2. Ó, o oxigênio liga com enxofre, não com oxigênio. Tudo bem? Beleza? E polaridade? Polaridade vocês manjam? Então vamos ver. Olha lá. Polaridade é quando você tem da ligação, quando você tem o quê? Diferença de eletronegatividade. Tá? Então, como esse aqui é mais eletronegativo, ó, vou voltar aqui, ó. Tá vendo? O par compartilhado, que vai ser o elétron desse com o elétron desse, ele vai ficar mais próximo daquele que for mais eletronegativo, que é o cloro. Tá certo? Se por acaso o hidrogênio fosse mais eletronegativo, esse par eletrônico aqui ia ficar mais próximo do hidrogênio. Entendeu?
Beleza? Então, a ligação entre os dois é polar simplesmente pelo fato de serem átomos diferentes. Alguma dúvida? Não. Agora, e quando os átomos são iguais? Quando os átomos são iguais, pessoal, então não há diferença de eletronegatividade, aí a ligação é apolar. Entenderam que facinho? Polaridade de ligação é muito fácil. Se for átomo igual, é apolar. Se for átomo diferente, é polar. Isso aí eu estou falando o quê? Hã? Eu estou falando do quê? De ligação, não de moléculas, tá? Agora eu vou falar das moléculas. E aí a gente tem que saber o momento de polo resultante. Se for nulo, é apolar. Se for, ó, caso contrário, vai ser apolar. Vai ser polar. Então vamos ver. O CO2, de novo, CO2. Ó, tá vendo? Forças iguais, aplicada em sentidos opostos, anula. Então, a molécula é apolar. O CO2, presta atenção, o CO2 ele tem ligações polares, tá vendo? Essa é uma ligação polar. Essa é uma ligação polar. Porém, a molécula em si é apolar. Alguma dúvida? Sim, não. Beleza. E a água? Polar ou apolar? O que vocês acham? Polar. Por quê? Porque tem uma resultante lá para cima, né? Não tem anulação desses vetores aí, tá certo? Tem resultante, tá vendo? Tem resultante. Se tem resultante, a molequinha é polar. Beleza? Ó, essa daí a gente já tinha feito, né? As polares é a C e a D, a polar era a B e A. Aqui, ó, o estado apresenta um momento de polo elétrico. Ele quer saber quem era polar, dava a letra A, lembra? Aqui, ó, indique aquela que apresenta a molécula mais polar. Então, era a maior diferença de eletronegatividade, era a letra B. Tá? Mas tanto a C quanto a D eram polares. Só que a maior diferença é entre hidrogênio e flúor. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem em atrair elétrons. Tudo bem? Quem deu essa escala foi Linus Pauling. Tudo bem? Em 1930. E ele deu valores para isso daí. Quem que é o mais eletronegativo? É o flúor. Tá certo? Aqui, ó, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Depois dele, ó, oxigênio, nitrogênio, tem uma escala para isso. Tá? Tem uma escala. Ó, eu acho que o professor Vitor deu essa escala para vocês. Quem lembra da historinha para a gente decorar isso aí? É essa aqui, ó. Fui. Ontem, foi na casa no foi no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Não foi isso que vocês aprenderam? É. Foi. Foi isso aí, né? Então, você tem que saber essa escala. Então, por exemplo, ó, imagina o hidrogênio. Hidrogênio ligando, por exemplo, com o BR.
ele é menos polar do que o hidrogênio ligando com o cloro, tá vendo? Que é menos polar do que o hidrogênio ligando com o flúor. Então, quanto mais distante aqui, ó, maior a diferença de eletronegatividade, entendeu? O hidrogênio, na escala de Linus-Pauling, ele é 2,1. Tá? Já, eita de acho. Já é 4. Então, é uma ligação bem polar, entendeu? Dúvidas? Então, lembra, ó. Aí ele dá uma coisa legal aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. O elemento que apresenta maior eletronegatividade é o flúor, que é 4. E o que apresenta menor é o césio, que é 0,7. Entenderam a jogada? Ó, presta atenção nisso daqui. A diferença na eletronegatividade entre dois átomos é uma medida de polaridade da ligação. Muito importante isso aqui, ó. Se a diferença for próxima de zero, a gente fala que ela é apolar, tá? Apolar. Agora, se a diferença for próxima de 2, a ligação é covalente polar. Agora, se ela for muito alta, tipo próxima de 3, ela já tem transferência de elétrons. Alguém vai puxar com tanta força esses elétrons e alguém vai querer se livrar desse elétron, que esse elétron sai da espécie. Aí vira transferência de elétrons, a ligação já passa a ser iônica. Entenderam? Dúvidas? Não, não. Não, não? Me diz, eu não sei, quanto tempo mais eu tenho de aula? 15 minutos. Ah, então tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, ó. Aqui, esse. Olha só. Imagina aqui o CSF, que é o césio e o flúor, tá? Lá naquela escala que eu mostrei para vocês, olha só. O flúor vale 4. Não existe... como é que é? É tudo em módulo, tá? Então, é 4 menos o césio, que é 0,7. Vai dar 3,3. Então, essa ligação é iônica. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é muito grande, tá? Já o HCl, ó, o hidrogênio é 2,1 e o cloro é 3, tá? Então, fazendo essa diferença, dá 0,9. Logo, essa ligação, ela é covalente polar. Entenderam a jogada? O par eletrônico compartilhado fica mais próximo do cara que é mais eletronegativo, que é o cloro. Certo? Alguma dúvida? Não. Né? Então, vamos voltar cá. Então, beleza. Vamos prosseguindo. Prosseguindo. Parei aqui? Não. Aqui. Agora, ó, nas forças intermoleculares. Lembra? Eu tenho as forças de Van der Waals. Quais são as 3 forças de Van der Waals que a gente tem, pessoal? Quais são? Ninguém vai falar comigo? É a força de London e a dipolo permanente. Isso, de London, que é o dipolo induzido, tá? Que é molécula apolar.
Aí, ó, que é a de menor intensidade, certo? Aí a gente faz o quê? A gente tem as forças de dipolo permanente, que é para molécula polar, já tem uma intensidade maior. E depois a gente tem as pontes de hidrogênio, que é quando o hidrogênio estava ligado a quem? FON. Isso. Flúor, oxigênio e nitrogênio. O que acontece com esses elementos? O que eles têm de especial? São que tem maior eletronegatividade. Muito bem, exatamente. Olha aqui, ó. São os 3 elementos de maior eletronegatividade. Ó. Entendeu? Então, se você tem o hidrogênio ligado ao FON, como que mexe nesse trem aqui, gente? Ah, muito difícil mexer com isso aqui. Vocês sabem mexer com isso? Só mostra a tabela, professor, tá bom. É que eu quero fazer bonitinho para vocês. Mas entender, né? Hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, a gente chama de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, certo? Então, vamos voltar para cá. Então, olha só. Então, as forças intermoleculares são as forças de atração que a gente encontra as molequinhas unidas, né? Ela pode ser do tipo Van der Waals, que se divide em dipolo induzido ou forças de London. Pode ser dipolo permanente, que quando tem molécula polar, ou ponte de hidrogênio, quando você tiver o hidrogênio ligado ao FON, certo? Então, por exemplo, ó, dipolo permanente, que é dipolo, tudo bem? Para moléculas polares. Ela é de baixa média intensidade, tá? Ela só não perde para as forças de London, que são para molequinhas apolares. Você vai me falar assim, mas professor, para que serve uma força intermolecular? Ela me dá as propriedades físicas, por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição. Se por acaso a força de atração for intensa, ela vai tender ao estado líquido, ao estado sólido. Se as forças de atração forem muito baixas, então elas tendem ao estado físico gasoso, entendeu? Por quê? Porque se elas não se atraem, elas ficam muito afastadas, entenderam? E na solubilidade? A solubilidade também é fácil falar. Por exemplo, semelhante dissolve semelhante, certo? Semelhante dissolve semelhante. Então, polar tem facilidade de dissolver substâncias polares. Agora, solventes apolares dissolvem substâncias apolares. Vou dar um exemplo para vocês. A água, que nós já acabamos de trabalhar, é polar ou é apolar? Diz para mim. Polar. Polar ou apolar? Eu não escutei direito. Polar. Isso. Então, ela vai gostar de dissolver substâncias polares. Por exemplo, você pega o óleo. Por que o óleo ele é insolúvel na água? Porque provavelmente o óleo é o quê? Oi, repete a pergunta, por favor. Ó, a gente tem a água que você falou que é polar, certo? Além do mais, as forças de atração presentes na água são pontes de hidrogênio. Por que é que, por exemplo, o óleo é insolúvel na água? Porque ele é apolar? Exatamente. Ele deve ter uma força de atração oposta à força de atração da água, entendeu? Se ele fosse polar, ele seria solúvel na água. Professor, Oi. minha net está muito ruim, eu tô caindo um pouco. Eu posso colocar meu nome caso dê algum problema? Pode colocar. Pode colocar. Quanto tempo eu tenho ainda? 8 minutos. Ah, então tá tranquilo. Então vamos lá. Aí, ó. Tá vendo? Então, ó, molequinhas apolares, que é dipolo induzido ou forças de London, tá vendo? Isso aí é gás, gente. Por que é gás? Porque um não se sente atraído pelo outro, entendeu?
Agora, a ponte de hidrogênio é o cara, hein? Ponte de hidrogênio a intensidade é forte, então eles tendem a ficar próximos. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, oxigênio no hidrogênio, hidrogênio no oxigênio, assim vai. Então, as molequinhas, lembra que eu falei da gota de água? Que uma gotinha, quando vê outra do lado, uma tenta se juntar à outra. Se você pegar uma gotinha de água e botar assim, uma do lado da outra, você fica olhando para ela que ela vai juntar. É muito legal isso daí. Você já viu uma lagartixinha andando na parede? Já. Por que isso acontece? Calma, porque ela faz ligações. Aí fica presa. Isso, ela tem forças de atração nas patinhas dela, tá? Semelhantes às forças de atração que tem na tinta da parede, entendeu? Então, O negócio é mudar de tinta para ela cair. Tem que ter uma superfície que tem uma força de atração semelhante às forças de atração que tem na patinha dela. Se tiver uma força de atração que seja oposta, ela cai. Entenderam a jogada? Aham. Ó, vou dar outro exemplo para vocês. Vocês já viram a foto de um mosquitinho, por exemplo, sob a água? Já. O que acontece? Ele está sobre a corrosão que forma entre a água. Então, você pode ver que ele consegue flutuar na água, né? Ele pisa, você vê que ele está pisando na água, a água chega a afundar na patinha dele e ele, por exemplo, ele não submerge. Por que isso acontece? Porque não quebra a coesão que forma. Isso, provavelmente as forças de atração da patinha do mosquito são idênticas da água ou são opostas? São idênticas? Não, são Não? opostas. Por isso que ele flutua. Não. Entendeu? Se fossem idênticas, ele afundava ou dissolvia. Nossa, imagina o mosquito dissolvendo. É verdade. Entendeu? Então, como as forças de atração são opostas, ele é empurrado para fora. Entendeu a jogada? Mas ele tá sob a água. Se você pegasse isso e passasse isso na horizontal, se fosse na vertical, provavelmente ele não ia conseguir se aderir na parede como uma lagartixa, entendeu? Ele iria cair. Entenderam a jogada? Professor, Oi. tô perguntando se é o mosquito ou a libélula que tem pelos na pata. Você tá de brincadeira comigo, né? Eu tô com cara de Ana Paula? Eu tô com cabelo loiro, por acaso? Carlão, cara, Carlão. Meu Deus do céu. É, o Carlão. Não dá, velho. Não dá. Não, meu povo, eu não sei não se ela tem pelo de ser. E com esse negócio hoje de metrosexualidade, provavelmente ela deve depilar, né? Não tem, não. Sei lá Imagina se tem, só que velho. a professora resolve Eu assistir nunca vi a uma libélula, como é que eu vou saber? Oi, mosquito tem bastante aqui em casa. Oi, fala, filho. Imagina se a professora resolve assistir a aula. Meu Deus. Não, mas a Ana Paula é minha friend, né, velho? Friende. É. Aí, a gente já fez essa, né? O que tem aí? Ponte de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio. O CO2, qual que é a interação que tem no CO2? No CO2 é Van der Waals, né? Do tipo de polo induzido, inclusive. Aí, quando você quebra, quando ela passa do sólido e vai para o gás, são rompidas forças de Van der Waals. Aí, por outro lado, ele fala da água sólida passando para água líquida, rompe ponte de hidrogênio de um lado e rompe ponte de hidrogênio do outro, né? Dava a letra D. O gelo seco, de novo, gelo seco. Gelo seco é apolar, tudo bem? E a atração que se dá é de polo induzido. Por quê? Porque é apolar. É Van der Waals do tipo de polo induzido. Ok? Deixa eu ver. Não, esse aí não. Não, isso aí já é outra coisa.
Meu povo, eu preciso saber o seguinte: o que mais vocês querem que eu fale como forma de revisão? Deixa eu finalizar aqui, porque eu não vejo vocês, se vocês estão escrevendo, eu nem estou sabendo. Tá na piscina, parece uma do além. Eita, diacho. Como assim, Miranha? Telecinese? Que É isso, porque ele tava velho? falando de prender. Aí o Miranha, eu tava tentando entender como que ele prende, se é ele ou se é Quem da é o roupa. Miranha? Quem é o Miranha, Miranha? Hã? Miranha. Ah, Miranha. O professor. O Miranha. Meu Deus do O céu, amigo. Miranha. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Já pode colocar os nomes? Pode sim, pode colocar os nomes aí. Caraca. Meu pai do céu. Ó, o Irineu não tá bravo comigo, o Irineu não fala mais comigo, velho. Irineu, você não fala mais comigo, velho. Abre o áudio aí, Irineu, fala comigo, cara. Eu sinto sua falta. Não tem microfone, Irineu? Toma vergonha na sua cara, velho. Põe o nome logo que eu vou parar a gravação. Tchau, princesas. Tchau, princesas. Tchau, Heloísa. Tchau, prof. Beijo, Manueli. Alô, professor. Tchau, Pedro. Arrivederci. Tchau, Ana Lívia. Tchau, gurizada. Vou finalizar, tá bom?